se perguntou como que os primeiros cristãos cultuavam a Deus? Onde e quando que eles rezavam? E como que acontecia esses cultos? Existe um documento do século II que revela os segredos da igreja primitiva. Será que alguma religião de hoje em dia ainda mantém a forma de rezar dos primeiros cristãos? É isso que a gente vai ver hoje. Então, vem comigo. O ano é 155 depois de Cristo. Nesse ano morria São Policarpo, que tinha sido discípulo direto de São João Apóstolo. O Papa era Aniceto, ou Aníceto, dependendo de onde você estiver, foi o 11º Papa da Igreja. A Bíblia ainda não existia e os cristãos não tinham nenhum templo para poder se reunir. E pode parecer óbvio, mas mesmo assim eu preciso ressaltar. O cristianismo nessa época era clandestino. O imperador da época, Adriano, morre. E quem assume no lugar dele foi um outro imperador chamado Antonino Pio. E assim que ele assumiu o império, a primeira coisa que ele faz é cobrar dos cristãos uma explicação sobre essa reunião que eles faziam semanalmente. E aí o imperador cobra de um homem chamado Justino de Nablus uma explicação sobre o que eles estavam fazendo. Não sei de nada, eu sou trabalhador, sou Zé Povinho. E aí que esse homem, Justino de Nablus, resolve escrever uma carta para o imperador explicando como é que funcionava o culto cristão detalhadamente. Aqui tem coragem. Mas antes da gente entrar nessa explicação, eu preciso te perguntar: você já se inscreveu nesse canal? Você fica aí falando, não, a gente tem que ajudar os apostolados, ajudar a conquistar e evangelizar, mas você não se inscreve para o algoritmo do YouTube te ajudar a evangelizar. Quando você se inscreve, o YouTube entende que esse canal é importante e oferece ele para mais gente. Então, ajuda a gente a continuar evangelizando. Se inscreve, clica no like, comenta e principalmente compartilha esse vídeo para os teus amigos. Vamos lá, Caju, você quer sair, né? Vai lá. Sai? Isso, vai lá. E o texto original dessa carta eu vou deixar aqui na descrição se você quiser copiar e usar ela onde você bem entender. São Justino escreveu 2 livros chamados Apologia. Então tem Apologia 1 e Apologia 2. Esse trecho é o que a gente encontra no livro Apologia 1. E o texto começa já com uma frase maravilhosa. Ele diz assim: no dia que chamam Dia do Sol. Bom dia! Que para a cultura pagã é o dia do Deus Sol. E que hoje é traduzido para o inglês para Sunday, dia do sun, Sunday, dia do sol. Domingo, a primeira coisa que São Justino já coloca para todos é que os cristãos se reúnem no domingo e não no sábado. É assim que a igreja primitiva rezava. E continua: no dia do sol realiza-se a reunião no mesmo lugar de todos os que habitam a cidade ou o campo. Ou seja, os cristãos eles não se reuniam nas casas das pessoas de maneira desordenada, mas existia um local para eles poderem se reunir. Não existia o que a gente chama hoje de reunião em células ou alguma coisa parecida. Era um local específico para que todos da cidade pudessem se encontrar. E a reunião começava assim: leem-se as memórias dos apóstolos e os escritos dos profetas, tanto quanto o tempo permite. Ou seja, as reuniões começavam com uma leitura orante das Sagradas Escrituras. Vale lembrar que não existia Bíblia aqui, então aqui eles estão pegando de fato os escritos dos profetas e as memórias de um apóstolo ou outro. Esses escritos dos profetas é o que a gente chama de Antigo Testamento e que na Santa Missa da Igreja Católica acontece na primeira leitura. É o momento onde se lê os textos antes do Evangelho. E ele também cita a memória dos apóstolos, que é o que a gente chama de Evangelho, que acontece também em toda celebração da Santa Missa. Ou seja, com base nas leituras, a diferença da missa de hoje em dia para o que os cristãos faziam é que os católicos acrescentaram também a segunda leitura nos domingos e dias de festas e os salmos, que são rezados em todas as celebrações. E continua: quando o leitor acabou, aquele que preside toma a palavra para iniciar e exortar a imitação dessas belas coisas. O que ele está citando aqui é o momento da pregação, onde quem preside, ou seja, o sacerdote, vai exortar o povo a viver o que está nas Escrituras e explicar também como que a igreja interpreta esses textos. É o que na Igreja Católica nós chamamos de homilia, que significa discurso do povo, alguma coisa nesse sentido. E olha só que massa, depois desse momento da homilia, São Justino diz assim: em seguida, levantamo-nos todos juntamente e fazemos orações,
por nós mesmos e por todos os outros, onde quer que estejam, para que sejamos encontrados justos por nossa vida e ações, e fiéis aos mandamentos, e assim obtenhamos a salvação eterna. Na missa católica, isso acontece em 2 momentos. A primeira delas é a oração da Assembleia, e depois as intercessões da oração eucarística. Se você não está pegando, se é católico, mas não sabe do que eu estou falando, hoje a gente reza esse texto dessa forma. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo João, nosso Bispo Auxiliar Dilmo e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. São Justino explica que depois dessas orações, eles dão um ósculo uns aos outros. O que é um ósculo? É um beijo. Pax Domini sit semper vobiscum. O que São Justino está falando aqui é da saudação da paz, que na missa a gente faz a paz de Cristo. Você dá a paz de Cristo para quem está na sua frente, para quem está atrás. Seguido isso, ele fala, depois apresenta-se aquele que preside aos irmãos pão e uma taça de água e vinho misturada. É o momento do ofertório. O pessoal leva pão e vinho misturado com água. E um detalhe interessante, na missa, até hoje, o vinho é misturado com água. Se você prestar atenção na celebração, você vai perceber que tem um momento onde o padre pega o cálice de vinho e derrama uma gota de água lá dentro. E aí ele explica. Ele toma-os e faz subir louvor e glória ao Pai do Universo, pelo nome do Filho e do Espírito Santo. É o que a gente chama de prefácio da oração eucarística. E só de falar isso, você que participa da missa do domingo já deve estar imaginando de qual trecho que eu estou falando. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, dizendo a uma só voz: Santo, Santo, Santo. Quem participa da missa já está careca de saber como é que isso aí funciona. Esses são os louvores que São Justino está se referindo. Logo depois desses louvores, a igreja agradecia a Deus por ter sido digno de render esse louvor e dar esses dons a Deus. Basicamente é isso. E também é uma coisa que faz parte da oração eucarística da missa, e a gente chama de anamnese. Nesse momento, a igreja faz memória da paixão e ressurreição e da volta gloriosa de Jesus e apresenta ao Pai a oferenda do seu Filho, ou seja, ela oferece o próprio Jesus para Deus Pai. E na oração eucarística segunda, ela acontece assim: Vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E a carta continua assim: quando ele termina as orações e ações de graças, todo o povo aclama. Amém. E por fim, ele fala: depois de aquele que preside ter feito a ação de graças e de o povo ter respondido com amém, aqueles a quem entre nós chamamos diáconos distribuem a todos os que estão presentes pão, vinho e a água misturada. O que ele está se referindo aqui é o momento da comunhão. E acontecia exatamente no fim da celebração, como hoje acontece em todas as missas. E se você pensa que acabou, São Justino ainda deixa um finzinho na carta para dar mais um gostinho para você que é católico. Ele fala que essa Eucaristia que é entregue para todos pelos diáconos também são levados aos ausentes pelas mesmas pessoas. Ou seja, os diáconos levavam o pão e o vinho para os doentes. Ele está se referindo à visita que hoje é feita pelo ministro extraordinário da Eucaristia, para levar a Eucaristia para os doentes da paróquia. Bom, eu juro que eu tentei, quando eu fui fazer esse roteiro, fazer uma comparação com outras denominações cristãs, mas não tem jeito, cara. A oração de São Justino, que ele está descrevendo, é basicamente
uma missa católica, de ponta a ponta. E aí, você sabia disso? Você sabia que a Igreja Católica é, de fato, quem mantém a tradição dos primeiros cristãos? Isso é história, não é uma questão de fé. Eu estou mostrando aqui a carta para vocês. Lembrando